Hoje você vai descobrir os 10 melhores livros dessa que é, pessoalmente falando, a minha escola de filosofia antiga favorita. E quem foram os grandes estoicos? Aqui vai uma pequena lista, começando por Zenão de Sítio. Fundador do estoicismo, ele ensinou em Atenas, 300 anos antes de Cristo, que uma mente tranquila é possível por meio de uma vida de virtude. Depois veio Cleantes, sucessor e aluno de Zenão, conhecido por enfatizar a força interior para conter o excesso de prazeres. O próximo foi Crísipo, que foi aluno de Cleantes. Ele desenvolveu a lógica e a ética dentro de uma perspectiva estoica. Depois dos gregos veio Sêneca, que era um romano. Ele foi conselheiro do imperador Nero e escreveu obras que discutem como viver uma vida virtuosa. Um dos melhores livros que já li na minha vida foi escrito por ele. Logo, logo eu te direi qual é. Outro estoico bastante famoso foi Epiteto. Ele era um ex-escravo, seu ensino focava na ideia de que a preocupação demasiada com coisas fora do nosso controle é a escravidão da alma. E por fim, aquele que é o estoico mais famoso de todos, o imperador romano Marco Aurélio. O livro escrito por ele, que mencionaremos hoje, está entre os mais vendidos da história. São reflexões sobre como cumprir as responsabilidades e viver uma vida virtuosa de acordo com a natureza. E quais os principais pontos da filosofia histórica? Primeiro, controle. Foco no que está sob nosso controle, aceitando o que não podemos mudar. Virtudes. Valorizar 4 virtudes principais: sabedoria, coragem, justiça e moderação. O uso da razão como ferramenta para entender o mundo. E o desapego. O estoicismo nos encoraja a não sermos controlados por desejos, por prazer ou medo da dor. Autoconhecimento, a reflexão constante sobre as próprias ações e motivações. E a resiliência, que é desenvolver resistências a adversidades fora do nosso campo de influência. Agora que você já sabe quem foram os grandes nomes do estoicismo e seus principais pontos, hora de descobrir os 10 melhores livros sobre o assunto. E começamos com Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. Um Café com Sêneca é um livro que traz os ensinamentos de Sêneca para os dias de hoje, ajudando o leitor a fortalecer o caráter e a encontrar propósito em meio ao caos. David Fiedler apresenta Sêneca como um filósofo acessível e humano, cujas ideias tratam de temas como a diversidade, tristeza, ansiedade, raiva e a verdadeira amizade. É ideal para uma leitura diária, oferecendo conselhos sábios que permanecem relevantes, mesmo depois de tantos séculos. O livro é elogiado por ser ao mesmo tempo reconfortante e desafiador, proporcionando uma reflexão interessante e agradável sobre o estoicismo. A próxima obra que recomendamos não é somente um livro, mas sim um box inteiro. Se trata da Biblioteca Estoica Grandes Mestres. Este box é composto por 4 obras essenciais que dão uma visão completa sobre a filosofia estoica, seus ensinamentos e como aplicá-los no dia a dia. Eu dei este box de presente de Natal para o meu pai e ele gostou bastante, por sinal. Inclui livros de autores como Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca e o famoso 365 Reflexões Estoicas, uma compilação de pensamentos diários para inspirar e guiar os leitores em busca de uma vida plena e significativa. Aqui vai um pequeno aviso: o link para adquirir esse box e todos os outros livros que mencionarei hoje, por preços muito especiais, você encontra em recomendocomprar.com.br/melhores livros sobre estoicismo. Esse link que está na sua tela. Eu deixarei esse link também na descrição e nos comentários desse vídeo. A próxima obra que entra no nosso top 10 são As Cartas de um Estoico, volume 1, por Sêneca. Sêneca é meu filósofo romano favorito por um motivo. Suas cartas e manuscritos são todos atemporais e suas ideias contêm lições inestimáveis. Alguns deles trazem até os significados mais necessários para o nosso tempo. Ao mesmo tempo que ele é brilhante, seus escritos são agradáveis de ler. Enfim, um dos melhores livros que eu já li. O próximo livro sobre estoicismo recomendado se chama Um Pai Estoico, uma reflexão por dia sobre paternidade, amor e como criar filhos incríveis, por Ryan Holiday. O Pai Estoico de Ryan Holiday é um livro que pondera sobre o significado de ser um bom pai e como criar filhos gentis e resilientes. O livro explora o equilíbrio das inúmeras obrigações da vida familiar com a necessidade de cuidar de si mesmo. Holiday combina a sabedoria antiga com a ciência moderna para fornecer um guia prático e um ombro amigo para pais e mães. Ele convida o leitor a fazer parte de uma longa tradição de cuidado e amor pelos filhos, oferecendo aconselhamento e conforto ao longo das complicações da paternidade. E falando em Ryan Holiday, o próximo livro também é dele, se chama Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e arte de viver. E nesse livro, Ryan Holiday e o coautor Stephen Hanselman nos mostram como ampliar nossa compreensão do mundo e nos permitir experimentar novas formas de agir e pensar. Isso é importante porque, segundo os estoicos, a maioria dos problemas que enfrentamos não são causados pelos próprios acontecimentos,
mas sim pela maneira como os pensamos e tratamos. Continuando com o nosso top 10, temos a obra Lições de Estoicismo, o que os filósofos antigos têm a ensinar sobre a vida, por John Sellers. John Sellers discute as ideias de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, mostrando como suas filosofias podem ser aplicadas no cotidiano. Há uma introdução reconfortante e inspiradora à filosofia estoica, sugerindo maneiras de enfrentar adversidades, lidar com emoções e viver em sociedade. O autor oferece um entendimento profundo da doutrina estoica, buscando enriquecer a rotina do leitor com essa sabedoria milenar. O próximo no top 10 se chama Ser Estoico, Eterno Aprendiz, por Vard Farnsworth. Esse livro é um dos melhores para iniciantes e entusiastas da filosofia estoica, abordando vida, virtudes e arte de viver. Vard Farnsworth combina os ensinamentos dos grandes mestres do estoicismo, conectando livros clássicos e modernos, e o autor oferece um pequeno manual estoico, prático, com os principais conceitos, servindo tanto como um guia rápido para quem quer aprender mais, quanto como um mergulho profundo para os familiarizados com o tema. E agora, senhoras e senhores, é hora de revelar os 3 melhores livros sobre estoicismo. E todos eles foram escritos há mais de 1800 anos atrás. Estamos falando da filosofia antiga com valor inestimável. No entanto, antes de revelar essas 3 grandes obras do estoicismo, eu gostaria de pedir um pequeno favor. O YouTube não costuma ajudar canais de leitura. Então, se você clicar em curtir e se inscrever no canal, vai nos ajudar muito e nos motivar a produzir mais vídeos. Continuando, começamos o top 3 das melhores obras estoicas com Sobre a Brevidade da Vida, escrito por Sêneca. Sêneca não precisa de grandes apresentações quando falamos de filosofia ocidental. Apenas digo que o considero o autor mais útil em termos de filosofia estoica que alguém pode ler, junto com os outros 2 que eu citarei em alguns segundos. Em Sobre a Brevidade da Vida, Sêneca diz que não temos pouco tempo de vida, mas sim muito. Nossa vida não pareceria curta se soubéssemos como usar bem o nosso tempo. Uma das lições mais inusitadas do livro: quando alguém pedir um tempo seu emprestado, somente aceite se ele puder te dar de volta mais tarde. E no livro ele explica bem o que isso significa. O próximo do top 3 é o famoso Manual de Epiteto, escrito, como você já deve suspeitar, por Epiteto. Este clássico do estoicismo é também conhecido como Enquiridio. O livro consiste em vários capítulos curtos com lições sobre como lidar e superar as dificuldades da vida. E Epiteto conheceu bem essas dificuldades, pois foi escravo e servo de Epafrodito, secretário de Nero. Diz a lenda que seu chefe até quebrou uma de suas pernas. O autor explica que não devemos focar em eventos fora do nosso controle. Em vez disso, devemos nos concentrar no que nós podemos controlar, usando o que a vida nos dá e transformando esses presentes em algo bom. E, finalmente, é hora de dizer qual é o livro mais recomendado para quem deseja aprender mais sobre estoicismo. Alguma suspeita sobre qual livro estamos falando? Pause o vídeo por alguns segundos e escreva nos comentários qual é o seu palpite. Pronto? Bem, o lugar mais alto em nossa lista ficou para Meditações, escrito pelo imperador romano Marco Aurélio. Embora Meditações tenha sido escrito há mais de 1800 anos, a filosofia estoica de Marco Aurélio é surpreendentemente moderna e atemporal. As percepções e observações do imperador sobre a condição humana são tão poderosas hoje quanto eram no século II, fazendo deste livro um verdadeiro marco na história da filosofia ocidental. Quer você esteja interessado no pensamento ocidental, ou apenas curioso para saber por que milhões de pessoas ainda leem este livro 1800 anos depois, Meditações, de Marco Aurélio, oferece um recurso inestimável para qualquer pessoa em busca de sabedoria. Eu ouvi essa obra na forma de um audiolivro, e meu único arrependimento é não ter podido marcar nas páginas os muitos pontos de pura genialidade do imperador. E a filosofia estoica influenciou bastante algumas escolas do pensamento cristão, incluindo autores como Santo Agostinho e São Jerônimo. E para saber mais sobre esses grandes homens, veja a lista de livros recomendados pelo Padre Paulo Ricardo, clicando neste vídeo aqui à sua esquerda.